presos que os Estados Unidos consideram presos políticos, anunciou o porta-voz ou a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Jen Psaki. A promessa de soltura dos presos foi incluída no histórico anúncio do reatamento das relações diplomáticas rompidas desde 1961 entre o regime cubano e o governo dos Estados Unidos do presidente Barack Obama. Já libertaram vários presos políticos. Obviamente, gostaríamos de ver o processo concluído, disse a porta-voz do governo. A porta-voz da chancelaria americana buscou minimizar a relação entre a soltura dos presos e o sucesso das primeiras conversas de alto nível que os dois países terão em meio século, quando se reunirem em Havana no final do mês para começarem a definir a instalação de embaixadas. Uma embaixada de Cuba em Washington, capital dos Estados Unidos, e uma embaixada americana em Havana, capital de Cuba. Tá aqui, Cuba tem preso político. Ou seja, pode ser certo o governo desse. E atenção, Graça Foster atuou em processo de construção de gasoduto suspeito. Já, isso é uma bomba que estourou agora há pouco na imprensa nacional. A dona Graça Foster, presidente da Petrobras, que a presidente Dilma disse que é seríssima e que vai mantê-la, atuou em processo de construção de um gasoduto suspeito na Petrobras, tá bom? Vou contar essa história já. Aguarde. 7h12, ele chega com as informações. Repórter Jonas Melo. Alô, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima, bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã de chuva. É chuva. Muita chuva, 7 de janeiro de 2015, quarta-feira, portanto, Renato. É muita chuva, não tem negócio de hoje, hoje o tempo não tá, como é que chama? O tempo não tá decidido, tá indeciso. Tá indeciso, o tempo tá indeciso, né? É, mas é muito lixo em Fortaleza. É muito lixo e muita chuva. Ruas. É, mas pelo menos na chuva lava a cidade. É, já que não tem a coleta de lixo, é esperar pela chuva, né? E definido os parlamentares que vão se licenciar do mandato na Assembleia Legislativa, Renato, para assumir pastas no governo do Estado, os deputados estaduais que permanecerão no cargo têm menos de um mês para articular a formação de blocos partidários e garantir assentos na mesa diretora da Casa e nas comissões técnicas. A tendência é que o atual presidente da Casa, Zezinho Albuquerque, do PROS, seja reeleito ao cargo unicamente. De acordo com o deputado estadual Sérgio Aguiar, ele que é o atual primeiro secretário da Casa, há uma movimentação realizada por parlamentares para que a presidência da Assembleia seja reassumida por Zezinho Albuquerque. Portanto, ele tem feito um grande trabalho e é reconhecido por todos os parlamentares. Com 12 representantes, o Partido Republicano da Ordem Social tem direito a postular a maior quantidade de assentos na mesa diretora e também os mais importantes, como a presidência e a primeira secretaria. Sérgio Aguiar chegou a demonstrar interesse em concorrer à presidência da Casa, no caso de Zezinho assumir um outro cargo no governo, o que não foi possível. Nesse caso, o Sérgio Aguiar permanece como primeiro secretário, se reeleito na chapa de Zezinho Albuquerque. O governador Camilo Santana se reúne logo mais às 9 horas com todos os secretários da nova gestão no Palácio da Abolição para definir as prioridades do governo para 2015 e discutir o orçamento de cada pasta, indicando aí possíveis áreas que devem enxugar recursos. Ao contrário das reuniões de monitoramento de ações e programas prioritários, o MAP, presididas pelo ex-governador e atual ministro da Educação, Cid Gomes, que costumavam se estender durante todo o dia, a previsão é de que este primeiro encontro oficial se prolonga apenas até o início do período da tarde. Portanto, Camilo Santana é objetivo nas suas reuniões e também nas suas entrevistas. Camilo Santana deverá conceder uma entrevista logo mais às 9 horas, antes de começar o encontro na reunião que está previsto que o Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal da COGERF, que agora mudou o nome, apresente aos secretários o planejamento orçamentário formulado no processo de transição. O deputado estadual Fernando Hugo Colares, ele faz referências ao atual secretário já empossado Carlilo Lavô. Vamos ouvir o que disse Fernando Hugo Colares, que também é médico, a respeito da trajetória do brilhante médico Carlilo Lavô, que agora é secretário de Saúde do Estado do Ceará.
mérito científico elevado, Dr. Carlini Lavô tomou posse oficialmente na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, cargo que ele já havia ocupado na década de 80, no primeiro grande governo mudantista do Ceará, de Tasso Gereissati. Falar do Dr. Carlini é inserir o pensamento nas grandes vitórias da saúde pública, da epidemiologia e das conquistas hospitalares de primeiro mundo que o Ceará teve. Ele é responsável direto pela queda abissal do número de mortos na primeira infância, fazendo com que o Ceará surgisse naquela década de 80 como um estado que controlava dia após dia a mortalidade infantil. Depois vieram os agentes de saúde, que ele motivou a população a ter naquele indivíduo conhecido diuturnamente um braço de apoio para vacinações, campanhas de nutrição, todo e qualquer tipo de encaminhamento a hospitais e a postos de saúde. Dr. Carlini Lavô foi presidente do PSDB no estado do Ceará, nos momentos áureos, onde o brilho tucano se fazia ímpar. E nunca deixou de ser aquela figura humilde, tratável e que derrama, na sua singeleza e humildade, uma sabedoria salomônica em termos de saúde pública. Portanto, a referência de Fernando Hugo não é à toa, até porque o currículo de Carlini Lavô é destaque também internacional, Renato. Eu disse aqui que eu fiz um comentário quando saiu o anúncio, um anúncio acertado, uma escolha acertada do governador Camilo, Dr. Carlini, que liderou no Ceará, junto com o governador Tasso, o famoso programa de agentes comunitários de saúde, que foi criado aqui no Ceará, virou uma política nacional do governo Fernando Henrique Cardoso e foi exportado para países do mundo como uma política que salva vidas e salvou a vida de milhares de crianças. E o Fernando Hugo lembrou muito bem, o deputado Fernando Hugo. O doutor Carlini foi presidente do PSDB do Ceará já, porque tem gente que não pode ouvir essa palavra, PSDB, que fica... Ele foi presidente do PSDB, né? Porque tem gente que acha que o PSDB não tem nada, nenhuma política que serviu para nada. Tem gente que é essa concepção. Acha que é só do Lula, né? Cara, como se fosse possível o Lula ter feito os programas sociais que ele fez no governo dele, que isso é o mérito dele, ninguém tira, sem o plano real do PSDB, sem a política de equilíbrio da economia, o fim da inflação que foi conseguido no governo do Fernando Henrique. Como se fosse possível o Brasil ter avançado nos últimos anos sem o equilíbrio financeiro, sem a lei de responsabilidade fiscal. Mas tem gente que é assim, tem aquela visão míope, não é? As pessoas que são tapadas na política, é complicado. Então, com esse tipo de gente, eu não vou perder meu tempo, não perco meu tempo. É verdade. Falando em secretário, o secretário da Segurança Pública recebeu ontem o deputado mais votado do estado do Ceará, o capitão Wagner, que foi recebido pelo secretário de Segurança e levou 38 propostas para que ele analisasse. E segundo informações do capitão Wagner, Renato, as declarações do secretário Teixeira já colocaram a tropa em calmaria. Importante isso, porque o secretário disse uma primeira declaração importante, dizendo que o capitão Wagner não é inimigo da polícia, pode ajudar, pode contribuir com proposta. É isso aí. O capitão Wagner é um deputado estadual, foi o mais votado, tem sua legitimidade popular. E essa distensão é importante. O que o Ceará quer, o que nós queremos é uma melhora na segurança pública. Está certíssimo o secretário, chama para conversar. O que é que você tem aí? O que é que você tem de ideia? Vamos ver o que é que dá para fazer, o que é que dá para aplicar. É por aí. E ainda essa semana o atual governador Camilo Santana deverá convocar capitão Wagner para justamente apontar onde estão os seus erros no caso da segurança pública. Ele tem uma visão diferenciada porque é capitão da polícia e conviveu no dia a dia da polícia militar quando estava na ativa. E falando ainda de secretária, a deputada estadual Miriam Sobreira do PROS também não assumiu a pasta, mas deverá assumir só em fevereiro, até porque essa secretaria não foi criada. Aqui existe atualmente a Secretaria Especial de Polícia
política sobre drogas e que vai ser criada. Hoje existe uma coordenadoria. O as secretarias deverá criá-la. As secretarias só serão criadas em fevereiro, quando a Assembleia volta a funcionar, que chegam as mensagens do governador. Exatamente. Daqui até lá, a deputada deverá ficar, até porque ela está na comissão de recesso da Assembleia Legislativa, fica até o dia 31 deste mês. Ela é deputada até o dia 31, ela recebe salário, inclusive, esse mês de deputada. Então, quando for em janeiro, em fevereiro, ela assume normalmente a secretaria. Exatamente, e aí com a mensagem que você falou aí, que o deputado Elia Guerra é contra a criação da secretaria, logicamente que a deputada Miriam deverá fazer um grande trabalho à frente da Secretaria Estadual, Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas, que deverá, como eu disse a você, através de mensagem, criada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Aliás, saiu ontem o salário, o governador do estado, o Camilo Santana, recebe salário de R$ 16.759,58. A vice-governadora Isolda Sela recebe R$ 12.569,68. Eu acho pouco. Um governador do estado receber só 16 mil de salário é pouco. Tudo bem que tem as mordomias do cargo, inerente ao cargo, mas é pouco para o governador. E 12 mil para uma secretária é pouco. Para a vice-governadora é pouco. Eu acho, minha opinião. E você falava aí do corte dos gastos aí, com relação a que o Camilo vai fazer, ele vai enxugar muita coisa, vai diminuir muita coisa nessa questão de gastos excessivos que estão aí, que eram da atual gestão. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que o Arialdo Pinho, que é o novo secretário de Turismo do Ceará, ele visitou o centro de evento e já pregou um aviso. Vai dispensar todos os terceirizados e cargos comissionados do centro de evento do Ceará. A ordem é enxugar. E depois de dirigir a notícia que a presidenta Dilma pediu ao ministro Nelson Barbosa que recuasse das declarações sobre as mudanças nas regras de valorização do salário mínimo, Renato, alguns colegas do novo titular do planejamento preferido não correu o risco. Um deles é Cid Gomes, que é o ministro da Educação, disse que vai fazer tudo que Dilma realmente apontar dentro do trâmite do cargo como secretário, como ministro da Educação. Portanto, tudo que a presidente mandar, eu vou tentar fazer e dar o meu melhor para acertar. Aliás, ontem, viu, Jonas, estourou ontem uma notícia na Folha de São Paulo que no Palácio do Planalto já está, a presidente Dilma já tem como certo uma reforma no ministério que ela acabou de nomear. Porque vai sair uma lista em fevereiro do Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, que inclui inclusive ministros citados na roubalheira da Petrobras, e esse pessoal vai rodar. Quer dizer, é um negócio muito sério, né? Quer dizer, o governo mal começou e tem gente que vai sair de ministério porque está citado na esculhambação lá da Petrobras e não vai poder ficar ministro, né? Aliás, a presidente Dilma está esperando a lista para saber quem é que ela pode nomear. Isso aqui é um negócio. Era muito mais fácil procurar pessoas limpas, né? E libadas, né? Que não tivesse vinculação com isso, mas ela não quer, então vai pagar esse preço. Você sabe que depois do dia de Reis vem aí o dia do Judas, né? Você vai ter aquela queimação do Judas, né? Judas, Quem será o Judas esse ano, hein? Lá em Brasília é Agnello Queiroz. Toda a periferia de Brasília já fez aproximadamente. Esse rapaz devia ser preso. Esse Agnello Queiroz devia estar preso. Eu disse aqui na abertura. Grande bandido. Um cara que deixa um governo do estado, da forma que esse rapaz deixou, com 62 mil reais em caixa, sem dinheiro de pagar nem servidor. Como é que um governador desse, um cara desse, sai do governo livre, leve e solto, né? Passa 3 milhões aos funcionários. Pois é, rapaz, um cretino, esse Agnello Queiroz. Esse Agnello Queiroz foi ministro do esporte do Lula, no tempo que ele era do PCdoB. Depois virou pro PT, foi governador do PT. E aí tá aí o desastre que foi a administração desse rapaz. Esse rapaz devia estar preso. Se esse país fosse sério, ele teria sido algemado e levado para Papuda junto com os outros lá. E em complementação à matéria do piso dos professores, que foi reajustado ontem em 13,01%, já está dando o que falar em alguns municípios brasileiros. O Ministério da Educação informou que o piso salarial do magistério terá um aumento aí de 13,01%, logicamente que o reajuste não é com condição favorável para muitos municípios pagarem, porque depende também de verbas federais. Mas nós vamos a Brasília com a Mariana Torcarnia, ela tem mais informações.
piso salarial dos professores de escolas públicas passa a ser R$ 1.917,78, conforme divulgou nesta terça-feira o Ministério da Educação. O novo valor representa um ajuste de 13,01% e começa a valer neste mês. O reajuste anual está previsto na lei do piso, que vincula o aumento do salário ao percentual de crescimento do que é gasto por aluno. O piso é o valor mínimo que deve ser pago aos professores com formação de nível médio e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Desde que a lei entrou em vigor, o piso salarial passou de R$ 950 em 2009 para R$ 1.697, valor vigente até o fim de 2014. O maior reajuste foi de 22,22% em 2012. O reajuste causa divergência. Por um lado, os trabalhadores acreditam que é necessária uma maior valorização dos profissionais. Por outro, estados e municípios têm dificuldade em equilibrar as contas e garantir os pagamentos. Até o final do mês, a Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, deverá se reunir com o ministro da Educação, Cid Gomes, para propor uma maior participação da União com os gastos, além de um novo modelo de cálculo para os próximos anos, que estabeleça um reajuste intermediário que leve em consideração o cálculo atual e também a inflação. Portanto, essa é a informação, Renato. E os servidores de Brasília deverão se reunir e protestar na capital federal devido à questão da falta de pagamento por parte do ex-governador. Deviam antecipar o sábado da Aleluia e fazer uma queima do judo do Agnello Queiroz, era hoje em Brasília. Pois é, os números porque esse Agnello Queiroz, o nome desse rapaz tem que ser sempre lembrado como péssimo gestor, porque ele fez em Brasília. Para isso não se faz, não. Pois é, os números esse cara nunca mais pode ser eleito a nada nesse país. É preciso que esse cara seja defenestrado da política. Porque é um cretino de marca maior, o sujeito desse. Eu falava aí 3 milhões, mas na realidade os números preliminares apresentados dão conta do rombo de 3 bilhões e 100 milhões. 3,5 bilhões. Para você ter ideia, ele deixou em caixa 64 mil reais. Pois é, o resultado são salários dos servidores atrasados sem previsão de pagamento. E com certeza confusão grande no poder central. Os funcionários do governo vão se revoltar hoje justamente para mostrar para a sociedade que Agnello Queiroz realmente fez uma tragédia como governador daquela federação. É o pior governador eu acho, dos 10 anos que apareceu no Brasil, foi esse Agnello Queiroz. Agora não vai ser eleito nem mais pacífico de prédio. Não é possível que um cara desse ainda consiga se eleger. Aí eu vou dizer que um eleitor que vai para a urna votar num cara desse devia ser preso junto com ele. O expediente forense, Renato, voltará à normalidade a partir de hoje. Em todas as unidades do Poder Judiciário cearense serão retomados os prazos processuais, as publicações de acórdãos, sentenças, decisões e as intimações de parte ou advogados que estavam suspensos durante o recesso forense. Durante o período do recesso, de 20 de dezembro de 2014 a 6 de janeiro de 2015, portanto ontem, os magistrados de primeiro e segundo graus trabalham em regime de plantão para manter a atividade jurisdicional de forma ininterrupta. No Tribunal de Justiça do Ceará, 18 desembargadores atuaram em regime de plantão e na comarca de Fortaleza, 51 juízes foram designados para responder pelas varas cíveis, criminais e da infância e da juventude. No interior, os plantões foram escalonados entre os 20 núcleos regionais que abrange todas as comarcas do interior. Portanto, essa é a informação. Só registrando aqui a audiência, quem está ligado com a gente é o Moraes Filho, lá na Maraponga, ligado com você. Rapaz, grande Moraizinho. Moraes Filho. Moraes Filho. É da Rádio Assunção. Também o Erivaldo Santiago, da Rádio Metropolitana, Carlos Frederico Gomes, Tim Gomes, Fernando Hugo Colares, Dedé Nogueira e também o grande Goni Arruda, que manda um abraço a você, Renato. Aliás, o Carlos Frederico voltou, né? Lá pra Hora da Verdade, né? Tava de férias, né? Tá, não, ele foi passar só um descansinho lá em Santa Quitéria, mas já tá no bater de novo. Tem que voltar. Eu tava com saudade dele lá no Hora da Verdade. Ontem ele declamou uma poesia lá, uma passagem bíblica na abertura do programa. Eu acho muito bonita a parte que ele faz ali. Ele tem sempre uma mensagem. Exatamente, deixa todo mundo sensibilizado. A você, Carlinhos, um abraço aí e sucesso na Hora da Verdade, na sua emissora com a irmã Rádio Cidade. Olha, mandar um abraço também aqui pro grande Paulo Oliveira, que ontem mandou um abraço pra mim, lá no programa dele, da Rádio Verdes Mário, grande Paulinho, Paulo Oliveira, grande comunicador do rádio e amigo aqui da gente. Um abraço, grande Paulo Oliveira. A gente precisa se encontrar para bater um papo. Ele começou aqui na Clube, Renato. Foi.
A Cidade e a Lei, um programa que ele começou a fazer. Trabalhou com Euri Andrade na época. O programa era A Cidade e a Lei, com o Paulo Oliveira aqui na Rádio Clube. Depois ele galgou outros espaços, foi para a M do Povo, da M do Povo para Vezes Mários, onde está até hoje, na liderança da audiência. Grande Paulo Oliveira, um abraço forte. Também quero